eu tava passando por um momento assim, pessoal mesmo, difícil. Eu tava ansioso por querer coisas materiais, né? Assim mesmo. Geralmente, infelizmente, a vez que a gente mais se aproxima de Deus Aham, é na hora do perrengue, né? aham. É verdade. Mas enfim, Todos nós. isso com certeza, pô. Mas eu tava começando a pegar o hábito de orar antes do almoço, porque minha mãe, a família dela inteira sempre foi cristã. Meu pai ainda não, mas tá indo pelos caminhos, graças a Pô, mas Deus. teu pai tem uma cara de crente, pô. Ele só não sabe ainda que Ô, mano. que isso, tá me Olha o enganando, vizinho pai? dele, olha o vizinho. E aí, eu falei, pô, Deus, me dá vontade de te conhecer, me dá vontade, sabe, de ler a Bíblia, de saber mais sobre a tua palavra. Amém. E aí, eu fui visitar um dia depois a fábrica de um dos meus patrocinadores. A gente já tinha tentado ir uma vez, não conseguiu, mas o cara que foi levar a gente até lá tinha tentado também 4 vezes e deu errado as 4. Ele foi logo na minha vez, né? Aham. E aí ele, por coincidência, já me conhecia, já me acompanhava, pô. E ele também era cristão. Aí ele me contando a história dele, pô, eu era ateu. Eu, inclusive, é o tio Pablo. Um abração aí, Pablo e Tinoco, tamo juntos sempre, sempre, sempre. Foi muito importante você na minha vida, na minha caminhada cristã. E é isso, vamos marcar um surf, hein, tio? Que irado. Então, Ah, legal. aí ele contou a história dele, de que ele era ateu e de que ele zombava de todo mundo que falava de Deus, que, enfim, de tudo. E aí Deus se revelou na vida dele e tal. Aí, pô, ele contando as experiências dele com Deus, eu falei, cara, como é que eu escuto a voz de Deus? Como eu faço? Tipo, porque eu sempre falava, eu só vou me converter depois que eu escutar, não sei o quê. Aí ele falou, pô, Davizinho, se aproxima dele, tem um relacionamento com ele, que é mais fácil. Aí ele falou, Deus vai falar contigo hoje. Aí eu, pô, sério, amém, em nome de Jesus. E beleza. E voltei pra casa, fui orar antes de dormir. E aí, cara, tipo, pô, tu não sabe da maior. Eu tive um sonho. Aham. Um sonho que, tipo, eu não lembro muito bem do que eu tava vendo, mas eu lembro Aham. certo, exatamente do que eu tava escutando. Tava uma voz, tipo, linda. Uma voz nem tão grave, nem tão fina, uma voz, sabe, perfeita. Falando Mateus 5. Mateus 5, versículo 5. Mateus 5, 5, 5, 5. Olha só. Aí eu acordei e eu nunca tinha lido a Bíblia assim mesmo. Aí eu acordei assim, Mateus 5. Mãe, eu preciso ler a Bíblia. E aí, eu acordei direto, já fui ler a Bíblia e estava escrito: Feliz as pessoas humildes que Deus lhe dará tudo o que tem prometido. E eu, tipo, tava orando pra Deus, pô, Deus me dá essa parada, eu tô muito ansioso, tô Aham. muito ansioso. E ele foi e falou isso, tipo assim, eu escutei Deus, sabe? Assim, de verdade. E aí eu já me apaixonei por ele ali naquele momento e... Tá maluco, eu amo muito ele. Mas como é Aleluia. que foi o processo depois disso? Aí você teve um encontro com Cristo, né? Real. Cara, é muito diferente quando você passa a se relacionar com Cristo como um amigo, né? É verdade. Eu me converti, cara, tu vai fazer 17 anos, né? Eu me converti um ano mais velho do que a idade que você tá prestes a fazer. Eu me converti com 18. Só que eu me converti numa igreja que era uma bênção, só que eu não caminhava com a bênção da igreja, sacou? Então eu tive várias experiências, mas eu não tinha profundidade. A minha conversão, eu não tive esse encontro com Deus de cara, sabe? Que você teve. Eu me converti porque muitos amigos iam, então eu aceitei Jesus, eu acreditei naquilo, eu acreditava que Cristo tinha morrido na cruz e tal, mas eu não tinha tido um encontro. No entanto, isso foi em 2004, eu tinha 18 anos. Eu me desviei e voltei em 2006, 2007, mais ou menos. E aí foi quando eu comecei a ter um relacionamento com Cristo real. Mas, na verdade, já falei em episódios anteriores, eu fui entender Cristo como Deus, como amigo, depois que eu casei, cara, em 2012. E que isso nunca aconteça contigo, de verdade. Porque é maneiro ouvir você falar de Deus e tal. Já com essas experiências, eu me converti com 18 anos, em 2004, e fui viver o evangelho real, em 2012. Ou seja, eu sou ruim de conta, 2012, 8 anos, né? Eu também sou muito ruim de 8 conta, anos mas depois. 8 anos, 8 anos depois.
E é legal ver você falar assim com essa intensidade, já com o encontro, já com uma experiência, mano. Esse primeiro amor é maravilhoso. É, legal. Né? É maravilhoso. Com certeza. Mas depois do encontro foi o quê? Depois desse dia aí, como é que... Cara, assim, foi tudo um processo. Mas na minha vida sempre Deus colocou pessoas certas, sabe? Como também minha família, por parte de mãe, toda era da igreja, já ia falando muitas coisas para mim. Minha tia, ela me deu uma Bíblia, tipo, por coincidência mesmo. Ela me deu uma Bíblia, deu também pro meu pai. E, cara, eu fui entrando em células virtuais pelo Meet de amigos. Isso foi recente, então, né? Foi recente, foi há quanto tempo? Meses? Um mês. Um mês? Um mês. Olha só. Irado. Só que, cara, tipo, comigo aconteceu tudo muito, muito rápido. Porque, Aham. tipo assim, minha mãe, desde que eu nasci, eu sempre, como você disse, né? Eu acreditava. Pode só diminuir só um pouquinho o ar? Claro, Sim, claro. Pode ir lá, vai lá. Pode falar. Valeu. Eu acreditava em Deus, mas eu não tinha um relacionamento mesmo. Eu não tinha, sabe, uma fé viva. E aí, eu ficava, cara, quando eu me converter, eu tenho que me converter mesmo. Porque antes mesmo de eu conhecer a ele, eu já sabia que pra ser crente tem que ser crente 100%. Aham. Não adianta, tipo, pular algumas coisas da Bíblia, não Aham, adianta, aham. sabe? Tem que aceitar mesmo. Uhum. E aí foi tudo um processo. Tinha coisas que no início era assim, difícil de eu aceitar. Não, não é possível. Não. Tá maluco? Como é que eu, sabe, eu vou abandonar esse pecado? Mas depois que você vê, tipo, cara, depois que você tem um relacionamento assim mesmo com ele, você vê que vale muito mais a pena do que viver uma vida em pecado. Porque os prazeres daqui, agora, são, sabe, acabam. Mas o que vem no nosso espírito, da nossa alma, é eterno. Amém. Então, a vida com Deus, assim, supre tudo. Sabe, Deus, ele não deixa faltar nada. Chega num ponto que só ele que importa. Então, tipo, isso é com o tempo, com a maturidade espiritual. Olha só, isso daqui é um podcast cristão. E para ficar por dentro desse papo completo, vai lá no nosso canal. Se inscreva, curta, compartilhe com seus amigos. Perde tempo não, hein? Vai lá.